Pessoal, por que é solicitado uma tomografia com contraste, tá? A tomografia com contraste, ela é solicitada para que o médico consiga distinguir qual que é o tipo de lesão e como ela se comporta ao aspecto do contraste, quando o realce do contraste está dentro da lesão, do tumor, né, do que seja. A paciente mulher com a hipótese diagnóstica de dor abdominal e doenças hepáticas, tá? Foi sugerido um protocolo trifásico para a paciente, mas uma vez não fui eu que realizei este exame, apenas achei o caso curioso e estou repassando, tá? Foi sugerido trifase de contraste, tá? Fase arterial, fase portal e fase de equilíbrio, sem incluir a fase pré-contraste, que é a fase sem contraste, tá? Aqui podemos ver o coração da paciente e a aorta, tá? Percebam que o coração e a aorta tá com um aspecto mais homogêneo, né? Ó, os órgãos todos com um aspecto homogêneo. Vale ressaltar que o fígado da paciente, se vocês forem olhar, tá com um composto gorduroso aqui, tá? Tá com um índice de gordura alto, você consegue perceber pela densidade do fígado, tá? Então não está em um aspecto homogêneo semelhante ao baço da paciente aqui, ó, e semelhante ao vaso, a aorta, a artéria cava, veia porta, tá? Então podemos ver aqui, começando pelo coração, que o coração está em um aspecto homogêneo, mesma densidade que a aorta. Já aqui na fase arterial, ó, podemos ver que temos o realce do contraste, tá vendo? A artéria aorta bem branquinha aqui, ó, cheia de contraste. Vou dar um zoom. Artéria aorta cheia de contraste aqui, tá vendo? Branquinha. O coração também. Quando vemos a artéria calibrosa assim, com conteúdo de contraste branco dentro, podemos caracterizar ela como uma fase arterial, tá? Foi uma fase que foi adquirida após 20 a 40 segundos do meio de contraste, tá? Da infusão do contraste. Descendo mais um pouquinho aqui na fase sem contraste, tá? Podemos ver o fígado do paciente, ó, né? Sem aspecto de contraste aqui, sem realce. E quando a gente desce aqui para o próximo ao fígado do paciente, já conseguimos ver contornos de contraste em volta e também os capilares hepáticos aqui, ó, já se reacendendo, né? Podemos visualizar também o baço da paciente aqui, ó, com um aspecto de realce de contraste, tá vendo aqui, ó? Um realce mais branco de contraste, enquanto aqui nós temos a mesma densidade que de todos os tecidos, todos os vasos, né? Descendo um pouquinho mais, nós conseguimos avaliar aí também a artéria hepática, conseguimos ver o realce de contraste aqui, ó, nas corticais, nos rins, tá vendo? O rim já aparece as corticais bem com aspecto de contraste também. Você pode perceber que a tonalidade do contraste é um pouco semelhante à vértebra aqui, ó, tá vendo? A vértebra é essa parte branca aqui, ó. Ó, o aspecto de contraste aqui, a cor que fica dentro do vaso, a aorta, tá vendo? Já na fase sem contraste, ó, nós não temos esse realce aqui, ó, não temos o realce do contraste aqui, tá vendo? Ó, a mesma densidade que está no vaso, está no baço do paciente, está no fígado, está aqui, ó, deixa eu descer mais um pouquinho, ó, no pâncreas do paciente, no rim do lado direito, no rim do lado esquerdo, tá? Já deste lado aqui, ó, podemos avaliar que, ó, a densidade de contraste no rim já é um pouco mais, puxando para um contraste mais claro do que no fígado, tá vendo? O fígado tem os capilares preenchidos com contraste aqui, ó, a veia porta, tá? Já começando a aparecer o aspecto de contraste. Vai descendo mais um pouco aqui, ó, a aorta, ó, você pode perceber que as artérias renais também têm contraste, a aorta. Essa é a fase arterial, tá? Uma fase que você vê bem o preenchimento e o calibre do vaso. Você consegue avaliar bem que tem bastante contraste na aorta.
Já numa fase portal, que é uma fase que você consegue evidenciar bem o fígado com contraste, ó, os vasos do fígado com contraste, a heterogeneidade do fígado em si com um aspecto de contraste por todo, tá vendo? Consegue visualizar também o baço, já não tá mais em um aspecto tão contrastado quanto na fase arterial, tá? Descendo mais um pouco, você vê que os rins estão preenchidos com contraste. A aorta já está na mesma densidade que a veia cava inferior, ó, a veia cava inferior e a aorta estão na mesma densidade, porque já está em um retorno venoso do meio de contraste, tá? A veia porta também aqui, ó, a veia porta consegue evidenciar bem ela com um aspecto de contraste da mesma densidade. Agora falando um pouquinho da fase mais tardia, a fase de equilíbrio. Fase de equilíbrio a gente consegue avaliar bem a veia cava inferior com um retorno de contraste e a veia cava superior também, ó, subindo para o coração ao superior com retorno de contraste, né? Descendo mais o fígado aqui, a gente pode ver também, ó, que a veia cava inferior, essa veia cava inferior, tá? E o rim excretando o contraste, ó. Essa parte mais branquinha aqui, ó, tá? Nos cálices, na pelve renal, indo em direção aos ureteres, ó. Ó, os ureteres descendo com contraste. Se for acompanhando, né? O tempo não foi exato para chegar, creio eu, na bexiga. Mas, ó, desceu. Ah, a paciente tem um DIU. Que bacana. Olha lá o contraste dentro da bexiga como fica. Essa é uma fase de excreção, no caso uma fase excretora, tá? É um equilíbrio, porém com um tempo mais tardio. Se nós formos avaliar aqui na fase portal, não vai ter contraste na bexiga, tá? Ó, ó a diferença, a bexiga aqui sem contraste, já deste lado a bexiga com contraste, tá? A bexiga, ó, aqui está o útero da paciente, ó, com um DIU. Ó, o contraste, o aspecto de contraste, eu vou dar uma janelada para você ver, ó, ó, o aspecto de contraste no útero da paciente. Um aspecto mais branco, né? E aqui o realce, né, ó, do contraste já na bexiga, ó. Se eu janelar também, de puxar mais para uma cor, puxar mais para um escuro, ó, tá vendo o contraste, ó? Contraste, né? Subindo tem o DIU da paciente. A gente pode acompanhar aqui, ó, o ureter subindo até o rim, ó, acompanhando, ó, subindo, chegou ao rim. Aqui dá para evidenciar bem a excreção do contraste, tá? Falar um pouquinho por que solicita e qual a importância de cada fase, tá? A fase sem contraste, ela é padrão ouro, tá? A fase pré-contraste é padrão ouro para avaliar calcificações, como a arteriosclerose, como calcificação no fígado, ou como alguns tumores que têm calcificação, tumores que têm gordura também dentro do tumor, né? Cálculo renal propriamente, né? Porque a densidade dele do cálculo renal é de aspecto branco, a mesma densidade que uma calcificação. Estou falando aspecto branco para o público entender, tá bom? Já a fase arterial é uma fase que é fidedigna para poder avaliar lesões em vasos, lesões vasculares, como aneurisma, algumas lesões hepáticas. A fase portal é uma fase que nós conseguimos avaliar bem o tecido hepático por um todo o fígado, tá? Tecido hepático sendo o fígado. Conseguimos avaliar se tem também algum tipo de nódulo ou tumor renal.
tumor ou nódulo no fígado também. Conseguimos distinguir a densidade da gordura pro órgão em si. Há muitos tumores, como eu tinha dito, que há muitos tumores que têm gordura dentro deles. Então, quando nós avaliamos a fase portal do contraste, conseguimos distinguir por questão da densidade que o fígado se encontra, pelo aspecto do contraste. Já a fase de equilíbrio, em uma fase mais tardia, nós conseguimos evidenciar o processo de excreção do rim, tá? Quando o contraste já está em uma fase excretora, né? Algo que já circulou todo o sistema e o rim tá excretando ele. Por isso que nós vimos aqui os cálices renais e a pelve renal bem cheia aqui, ó, excretando, tá vendo? Descendo, descendo. Olha que bacana aqui, eu consegui evidenciar também que o paciente tem um pequeno nódulozinho no fígado, no rim, tá? Ó, vou dar um zoom para vocês verem aqui, ó, nódulo no rim da paciente aqui, tá vendo? Um nódulo no rim. E é isso, pessoal, esse vídeo foi um vídeo um pouco rápido aí, né? Eu creio que ele vai dar uns 10 minutos de vídeo. Foi para demonstrar algumas diferenças, tá? De uma tomografia sem contraste com uma tomografia com contraste, tá?